Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do mercado da bola porque a Leila Pereira afirmou vai contratar para substituir a venda de Danilo, que já está lá no futebol inglês. Pelo lado do São Paulo, David está confirmando e atendendo o último desejo do técnico Rogério Ceni. Será que agora ele para de reclamar? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Te inscreve no canal, é fácil, grátis, não custa nada, assim você faz parte da nossa comunidade, da nossa rede aqui, que está desde 2019 no ar. Deixando o like no vídeo também, eu agradeço. Vamos falar de mercado da bola, porque duas coisas chamaram a atenção, né? Especialmente nos jogos de Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista. No caso do Palmeiras, que já tem uma vida consolidada, um trabalho consolidado com títulos, inclusive, sob o comando do Abel Ferreira, a gente percebeu que, obviamente, as saídas do Gustavo Scarpa e do Danilo, elas fizeram falta no time. E era natural que fosse assim. Embora a do Gustavo Scarpa, eu acho que, naturalmente, essa condição vai ser ajustada pelo treinador. Primeiro porque ele jogava sem o Scarpa em determinado momento, com 3 atacantes, como é agora o escopo do time, né, com Dudu, Rony e Endrick, e o Rafael Veiga era o cara do time. O Veiga passou por uma lesão, estava voltando também, foi apenas o primeiro jogo. Então o Veiga centralizar as ações, como fez o Gustavo Scarpa na reta final da temporada passada, eu acho que é uma condição natural. E depois ele vai tentar montar esse novo meio de campo, talvez até com outro jogador que possa ascender, como o caso do Tabata, como do Atuesta, porque eu sempre gosto de lembrar, o Rafael Veiga demorou 2, 3 anos para se firmar no Verdão, o mesmo vale para o Scarpa, para o Zé Rafael, jogadores todos recuperados pelo Abel Ferreira, que se transformaram em grandes protagonistas ao longo da sua era como treinador no Verdão. Então, daqui a pouco esses caras aparecem e daqui a pouco chega algum reforço para suprir essa ausência do Scarpa. Mas eu vejo menos problema na saída do Scarpa, embora pode ser contraditório ou curioso, né? A gente está falando do craque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Como que não sente falta? Porque eu acho que tem uma reposição ali no elenco. No caso do Danilo, não. Embora o Danilo não estivesse na sua melhor fase técnica no ano passado, ele ainda é um jogador extremamente diferenciado. Não à toa foi vendido por 20 milhões de euros. Estamos falando de um volante. A gente se acostumou com cifras e às vezes até banaliza elas no meio do futebol, mas 20 milhões de euros por um volante, gente, é muito dinheiro. Não tem como você segurar um jogador que inclusive já foi anunciado, apresentado lá no Nottingham Forest, vai jogar com o Scarpa, é curioso. Um time que está disputando para não ser rebaixado, para não cair, para permanecer na Premier League, na elite do futebol inglês, conseguiu levar 2 caras desse quilate aqui do futebol brasileiro, ao mesmo tempo, no caso do Palmeiras, que é um dos times mais ricos, né, ou com o elenco mais caro do Brasil. É impressionante a nossa desvalorização em relação ao futebol europeu, mas isso é assunto para outro vídeo, outro debate e tudo mais. No caso do Danilo, a gente percebeu que ele fez falta no jogo, né, contra o São Bento, porque aí o Abel Ferreira teve que colocar o Jailson. O Jailson voltou de um longo tempo parado também, acabou sendo substituído pelo menino, que até entrou bem, né, cobrou a falta que o Dudu fez o gol que foi anulado, entre outras movimentações, jogador que sabe jogar ali. Não é necessariamente um primeiro volante e não tem a dinâmica que o Danilo entrega. O Fabinho, que é outra alternativa, é um jogador da base, ainda que pode ser que dê algum resultado. O que nós concluímos que precisa contratar, não apenas nós. O Abel Ferreira foi para a entrevista coletiva e disse, qualidade custa dinheiro. Né? Vendemos um jogador de 20 milhões, precisamos repor. Então, o Abel já tinha dado o recado. Leila Pereira deu entrevista coletiva nesta segunda-feira e falou sobre o assunto. E disse que não é uma irresponsável, que obviamente com a venda do Danilo haverá investimentos também para repor, mas que é algo que ela bate na tecla já há algum tempo. O futebol está muito caro, os valores são muito altos, a nossa moeda é desvalorizada, então você vai contratar qualquer jogador sabendo que é o Palmeiras, que quer contratar, que está no mercado, o valor sobe, a gente entende tudo isso. E o torcedor do Palmeiras, eu não sei se entende tanto, porque vende o Endrick, vende o Danilo, vende o Patrick de Paula, vende tantos outros jogadores, né? O Wesley foi pro Cruzeiro, enfim, o Palmeiras é um clube que negocia bem também saídas e reposições, elas são muito discretas, pontuais e não necessariamente de jogadores consolidados, né? Os reforços que o Palmeiras trouxe nos últimos tempos, Atuesta, Jailson, Merentiel, Flaco Lopes, o Piquerez para repor ali a saída do Vina, e apenas. O Kusevich na zaga,
Uma coisinha aqui, o Murilo, baita contratação. Então, às vezes, né, tem alguns negócios que são mais factíveis, que são mais certeiros, mas o mercado realmente é complicado. Agora tem que contratar. E é claro que a bola da vez, a gente até já falou sobre isso, agora é o Matheus Henrique, do Sassuolo da Itália, ex-Grêmio, seleção brasileira principal e seleção sub-20 também. O Mateuzinho, como era chamado, ele na verdade surgiu aqui no São Caetano, chegou lá na base do Grêmio e entrou digamos assim, na rota dos volantes técnicos do Grêmio, criados ou, né, digamos, instituídos pelo grande Maicon, né, que mudou o jeito do Grêmio jogar, pisando na bola e distribuindo o jogo. O Matheus Henrique joga muito parecido com o Maicon, mas ele joga na primeira função, né, saindo para o jogo, dando sempre um passe em direção ao gol, né? Ele nunca dava um passe para trás. O Mateuzinho tem uma técnica e uma dinâmica de jogo impressionante. E o Sassuolo fez um empréstimo de 4 milhões de euros por uma temporada com o Mateuzinho, com o valor fixado em 6 milhões, e pagou os 6 milhões, pagou 10 milhões para ter o Mateuzinho e acabou levando. Obviamente o Palmeiras não vai pagar isso, mas daqui a pouco consegue um modelo de negócio para trazer. Jogador às vezes quer voltar, aquela coisa toda. Palmeiras vai ser titular, seleção brasileira no radar. Esse é o cara preferido hoje pelo Abel Ferreira pela sua questão técnica. E realmente ele tem uma condição técnica que pode substituir o Danilo. Eu posso dizer para vocês que acompanhei muitos jogos do Mateuzinho. Se não for ele, enfim, vai ter que ter criatividade para buscar no mercado. E vai ter que gastar, né? Vai ter que abrir a mão, e a Leila Pereira já disse que isso vai acontecer e vai ser o jogador que a comissão técnica indicar. Então, vamos aguardar. Falando sobre São Paulo, o Rogério Ceni tá chato, hein? Meu Deus do céu, como reclama. Não é de hoje que ele reclama, mas eu confesso para vocês que eu tava indo numa linha de que, finalmente a diretoria atendeu os desejos do técnico Rogério Ceni. Ele queria pontas e, de repente, a diretoria encheu o time de pontas. Pedrinho, Wellington Rato, Marcos Paulo, deu mais um goleiro para ele, trouxe jogadores, né, para compor o Mendes agora, mais o zagueiro Alan Franco. Caramba, ele disse que só ficaria se tivesse reforço. De repente, a diretoria contratou. Agora o Rogério Ceni está tranquilo. Aí ele vai para a entrevista coletiva da última sexta-feira e diz o seguinte: olha, na verdade, e na pós-jogo também, depois do empate com o Ituano também. Na verdade, o Wellington Rato, o Marcos Paulo e o Pedrinho, eles não são velocistas. Não são necessariamente velocistas, são jogadores habilidosos, do drible. O Marcos Paulo eu achei que era mais de lado, mas ele é mais por dentro. O Wellington Rato combinou jogadas e tal, apareceu pro jogo. O Pedrinho eu prefiro mais para segundo tempo, mas eu não tenho ainda um velocista. Caraca, ele não abandona essa ideia. E aí na sexta-feira ele chegou a falar sobre o David. Olha, se fala muito do David, eu não sei se vai ser o David, se tiver uma opção mais barata do que o David, nem sei quais são os valores aí e tal, mas que entrega a mesma coisa que o David, eu aceito. O David é muito contestado, mas ele foi meu jogador no Cruzeiro, depois ele foi pro Fortaleza e tudo mais, e eu quero um jogador dessas características, porque o David sim é um velocista, papapá. Ou seja, ele fez um pedido expresso público, declarado que queria, porque queria o David que tá lá no Inter. Bom, essa negociação já tem um tempo, só que o Inter pagou 10 milhões e 800 mil reais para tirá-lo do Fortaleza. E ele, como a gente fala no jargão do futebol, não deu um chute em Porto Alegre, ele não conseguiu jogar. Inclusive os jogadores que chegaram depois lá do futebol da Rússia e da Ucrânia, lá o Wanderson, o Pedro Henrique, passaram por cima do David. Ele não foi utilizado pelo Mano Menezes. Estava encostado lá, inclusive. E eu sei que às vezes tem uma questão de motivação, às vezes o cara sai de um time e tal, rende mais no outro. Ele é da confiança do Rogério, então significa que ele vai jogar. Então às vezes isso facilita bastante. Mas enfim, o Inter queria uma compensação. Beleza, você quer o David? Tá bom, paguei 11 milhões de reais. Não, o São Paulo vive uma condição financeira delicada. Por empréstimo? Tá bom, mas eu quero uma grana aí, vamos negociar. E o São Paulo não queria abrir a mão, mas aí depois, né, do choro, entre aspas, do Rogério Ceni na coletiva, a diretoria foi lá e disse: tá bom, ô Inter, quanto é que você quer para liberar o David? Pelo amor de Deus, vamos fazer um negócio aqui que fique bom e tal. 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo de uma temporada e com um valor fixado por opção de compra, mas aí 4 milhões de euros, hein? Quer dizer, se ele render, se ele corresponder, beleza, né? Mais de 20 milhões de reais. Senão ele volta para o Inter, mas enfim, o Rogério Ceni tem o seu último desejo atendido. Finalmente, será que agora ele para de reclamar? Será que agora ele para de pedir o velocista? Não sei, mas agora ele vai ter o jogador que ele queria. Além de outros reforços que chegaram também, e o time precisa entregar mais, né?
Porque o Rogério ele cria para si também uma pressão enorme quando ele começa com esse tipo de coisa. Porque agora a diretoria vai falar para ele, até a diretoria, né, em algum momento vai chegar assim, Rogério, vamos dar resultado agora? Porque ó, você pediu velocista, você pediu ponta, você pediu volante, você pediu... Tá aí, cara, tá aí. Falta alguma coisa? Claro que o São Paulo não tem condições no mercado de contratar os melhores jogadores de cada posição. Mas assim, em termos de características para mudar a disposição tática do time, tornar o time mais leve e tudo mais, agora ele tem. E agora ele precisa fazer jogar. Então, beleza, Rogério? Agora é contigo. O que vocês acharam aí dessas notícias envolvendo Palmeiras e São Paulo, mercado da bola? Comenta aqui, inscreva-se no canal, é importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!